Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos em nosso canal. Que a paz do Senhor esteja convosco. Mais um dia, a palavra de Deus entra em nossa casa para nos fortalecer e fazer morada em nós. Então vamos lá, então, para a nossa meditação, o evangelho então desse dia, sábado, da quarta semana da quaresma, é tirado então de João, capítulo 7, versículos de 40 a 53. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura, o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para o sumo sacerdote e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxeste?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso alguns dos chefes ou dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para a sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, nesta liturgia, neste pão da palavra que nós devemos hoje tirar para a nossa caminhada, em preparação também à Páscoa do Senhor, estamos já nos aproximando. São os últimos momentos com o nosso Senhor e assim nós vamos nos preparando já para entrarmos na Semana Maior. Sabemos que já nessa semana, que nós entraremos no quinta semana da Quaresma, depois já na outra semana já daremos início à Semana Santa, é um convite maior para a conversão. Então aqui é um ponto fundamental para a vida de conversão que nós podemos tirar então do versículo 45 deste evangelho que acabamos de ouvir, que alguns guardas que estavam ali estavam para prender Jesus, mas não prenderam, porque ele chega até os sacerdotes, ao sumo sacerdote, e também chega aos fariseus e dizem: "Ninguém jamais falou como este homem." Aqui, meus irmãos, é a experiência através da palavra de Deus. A vida de conversão, ela se inicia nesta experiência. Muitas pessoas, quando ouviram Jesus falar, elas diziam: "Ele ensina como aquele que tem autoridade." E o que significa isso? Ele faz o reino de Deus compreensível. Ele traz o reino de Deus muito próximo de nós. Ele fala-nos e tira todo o peso que existe nas nossas costas. A palavra do Senhor tira aquele fardo pesado, tira aquela situação que nós estamos vivendo. É assim a maneira como nós, igreja, devemos transmitir uns para os outros. Fazer a ressonância, não apenas sermos depositários da palavra, mas sabemos transmitir esta palavra com atitude de fé. Por isso que antes de ela ser transmitida, ela precisa ser celebrada, vivenciada,
Mas antes de vivenciada, ela precisa ser experimentada. E aqui entra o caminho de conversão. Quando nós celebramos a palavra, celebrar significa reunirmos em torno da palavra do Senhor, reunimos em torno de Jesus que fala conosco através da sua igreja, através da sua palavra, através do seu ensinamento, através da doutrina da igreja. Diante daquela celebração, daquela vivência, daquele momento, nós experimentamos, a palavra cai em nossos corações e ela nos chama a atenção para uma vivência muito mais profunda. Então este é o ponto que nós devemos trazer para a nossa vida de conversão. O que é converter-se? É apenas celebrar a palavra? Não. Porque se eu somente reunir com Jesus, não está me dando o direito de dizer que eu estou vivendo a palavra, não. Celebrar a palavra significa estar com Jesus, sim, mas experimentar. Celebrar é Deus que fala conosco, experimentar é deixar que a palavra entre no nosso coração, encontre uma disponibilidade maior no nosso coração, que a nossa vida seja este coração escancarado, que Deus entre e se faça presente, e aí nós vamos experimentar em cada fagulha que essa palavra nos transmite, em cada centelha que nos é transmitida. É uma luz que vem para nos iluminar, é uma luz que vem, que joga no foco das nossas trevas, que vai focando as nossas trevas, e assim nós vamos descobrir na real e a verdade que nós podemos seguir, a verdade aonde que nós devemos de fato encontrar, aonde que ainda nós não conseguimos alcançar e ainda o que nos falta para aprimorarmos a vida de fé. E aí entra a vivência da palavra. E essa vivência, claro, nos recompensa no final. Nós sabemos, meus irmãos, que diante da vivência da fé, vai dizer São Paulo, que a fé, ela vem pela pregação. Então, o despertar de acreditar em Jesus está em escutar essa palavra. Então, que essa palavra hoje entre no seu coração, na sua vida, para que possamos dizer como aqueles guardas: ninguém jamais falou com este homem, como este homem. Ninguém, meus irmãos, como neste momento, poderá nos falar, ou pode nos falar, ou deve nos falar como Jesus. Porque Ele é a única palavra que nos liberta. É a única palavra que nos faz descansar, que tira o peso das nossas costas. É a única palavra que nos converte. É a única palavra que tira-nos do medo. É a palavra que produz em nós a esperança. E essa esperança, meus irmãos, nos dá uma vitalidade para que possamos seguir cada dia os passos dele e fazer assim acontecer uma verdadeira Páscoa em nossas vidas. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.